Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Visoto, sou o diretor do Senactec e, em nome do Sistema Fé Comércio, quero dar as boas-vindas e irei conduzir nessa noite um bate-papo com os especialistas da Lei Geral de Proteção de Dados. Cabe lembrar que esse conteúdo que foi produzido pela Fé Comércio, ele está à disposição para aqueles que fizeram a sua inscrição. E aqueles que não tenham feito ainda, podem fazer pelo nosso site fecomércioRS.org.br/LGPD em prática. Dando, então, já o início propriamente dito, eu quero chamar os nossos painelistas que estarão conosco hoje à noite. Vanessa Zimmermann Rodrigues, advogada, DPO, especialista em privacidade e proteção de dados e licitações públicas, integrante da equipe da LGPD da Fé Comércio RS, SESC e Senac. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Pedro, pelo convite. E acho que vai ser um grande debate com os colegas que a gente já tem uma caminhada e um conhecimento juntos. Muito Perfeito. Obrigada. Muito bem. Giovanni Ávila Oviedo, administrador, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, professor, gestor de TI e consultor em segurança da informação. Bem-vindo, Giovanni. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, fazer parte aí desse debate aí bem bacana, esse bate-papo aí sobre a LGPD. Obrigado. Bem-vindo. Léo Farias, engenheiro químico, fundador e CEO da Agência de Conformidade de Proteção de Dados ACPD Brasil, auditor líder na norma ABNT-NBR ISO 9001-2015. Bem-vindo, Léo. Pessoal, boa noite, muito obrigado pela oportunidade, à Fé Comércio, a todos os panelistas, a todos os ouvintes. É um prazer imenso sempre falar aí da LGPD, que a sociedade vem debatendo aí tão amplamente desde 1º de agosto. Eu desejo um ótimo evento a todos. Ok, então bem-vindo. Então, dando continuidade, eu gostaria então de lançar já esse tema que é tão atual, né? Fazer uma breve introdução histórica e convidaria então o Léo, como é que o Brasil chegou na LGPD? Obrigado, Bisoto, por essa colocação. Por incrível que pareça, a LGPD ela vem sendo debatida, né? O início ali do processo foi em 2010, uma consulta do Ministério da Justiça, se transformou num projeto de lei em 2012, e quando foi em 2018, finalmente a lei foi publicada, em 14 de agosto de 2018. Sendo que houve, né, acontecimentos muito significativos no mundo que acarretaram a aceleração desse processo, como, por exemplo, o caso envolvendo o Edward Snowden, né, por conta daquele monitoramento em massa que os Estados Unidos passou a fazer após o 11 de setembro, ao World Trade Center, e logo em seguida a gente teve o escândalo envolvendo a Cambridge Analytica e o Facebook. Então o mundo entendeu que precisava realmente se posicionar de uma forma a cuidar um pouquinho melhor dos dados pessoais de todos os cidadãos. E aí, logo em seguida, também vale a pena destacar, na Europa, em paralelo, até como uma resposta à questão da Cambridge Analytica, houve a publicação do General Data Protection Regulation, o GDPR. O GDPR ele teve uma influência muito grande aqui para a nossa LGPD, embora, como eu falei, o assunto LGPD não começou a ser debatido apenas após ao GDPR, mas a nossa LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, tem muita influência e muitas características que foram oriundas do GDPR. Perfeito. Eu até gostaria de deixar assim bem à vontade, deixarem vocês, nossos painelistas, bem à vontade. E como eu falei no início, vamos fazer um bate-papo para passar todas as informações e conhecimentos que vocês têm. Vocês têm a LGPD no dia a dia, e isso é importante para trazer para todos que estão participando desse nosso encontro hoje. Eu acho que, como o Léo comentou, já vem um histórico, né? E isso veio para o Brasil, então, na minha opinião, já ficou, né? Já está. Não tem como voltar atrás. Para quem tinha dúvida, eu acho que desde o ano passado, talvez as dúvidas já começaram a se concretizar de que
realmente pegou, né? Até agora com o DPO, com o registro do DPO, o CBO no Ministério do Trabalho e outras, né? Outros procedimentos, e a gente vê que as exigências, as multas agora vindo. Então, assim, o Brasil precisa, né? Vai precisar para a gente ter um contato com a Europa, para vender produto, comercializar. Então, eu acho que não tem dúvida. Ela veio para ficar, já está. Os colegas. É uma necessidade, né? Eu vejo por esse lado, digamos assim, porque o Brasil tem uma cultura já de não dar muita importância para a privacidade de dados e segurança da informação. Né? Isso é fato, né, no país. Até pesquisas mostram isso, né, que a gente recebe muito ataques de phishing, muito ataques à privacidade, né, e com a mudança da tecnologia, a evolução da tecnologia, hoje a gente faz tudo através de um smartphone, por exemplo, a gente necessita mudar essa cultura, né, parar com aquela história de, vamos passar senha pelo WhatsApp, né, vamos passar informações de dados pessoais para nossas empresas parceiras, né, sem o consentimento dessa pessoa. Não, a gente precisa ter essa privacidade, né, as empresas precisam para evoluir nos seus negócios, né, como o Léo falou, que da GDPR, né, a lei já está em vigor lá na Europa, e para que você faça um vínculo comercial com as empresas de lá, você precisa ter uma lei, né, e aí o Brasil não pode ficar fora disso, senão o Brasil perde todo o seu comércio, né, exterior, né, então ela veio para ficar, essa lei já está em vigor, devemos cumpri-la, e não só por ser uma lei, mas sim por necessidade de negócio, né, necessidade de uma privacidade melhor, né, e um vínculo aí com empresas, né, e é um marketing que a empresa vai ter, porque, por exemplo, né, você vai fechar um negócio com uma empresa, aí você tem os concorrentes lá, um orçamento ou algo do tipo, ou você mesmo vai adquirir algum produto que precisa cadastrar seus dados. Você vai optar por uma empresa que está adequada e que dá a prioridade e dá a visão para segurança e privacidade, ou para uma empresa que não está nem aí para privacidade? Então já começamos por aí, né? Empresas de telefonia, que a gente sempre desconfia, né, da própria segurança da informação e privacidade. Eu vou adquirir um número de celular, por exemplo, com essa empresa aqui, que já teve vazamentos, ou com essa outra aqui que já está em vigor, está implementada, tem uma política de privacidade bem adequada, né? Então é uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma, e é para um negócio melhor. Eu vejo nesse caso, né, eu sempre aconselho todo mundo, quando eu estou num processo de implementação, eu digo, pessoal, isso é para o bem de vocês, é para o negócio de vocês, não é uma obrigação, não pense nas multas, pense no benefício da sua empresa, né, eu penso muito nisso. E quando a gente fala em dados, né, parece que são as grandes empresas que têm que ter essa preocupação de ter os dados, mas na realidade não interessa o porte da empresa, todas elas têm que estar alinhadas à lei. Eu costumo dizer, Visoto, que é difícil a gente ter uma lei que abranja tantos setores econômicos. No caso da LGPD, ela passa por empresas públicas, privadas, até pessoas físicas que tratem dados pessoais com a finalidade comercial. Então, é raro você ter uma legislação tão abrangente em termos econômicos. Mas a gente realmente precisa tomar conta dos nossos dados até no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, a biometria que você usa para entrar mais rápido na academia, ela não tem segunda via. Então, qual a garantia que aquela organização, aquela academia tem com relação aos seus dados? Quem tem acesso? Qual o ciclo de vida desses dados? Então, isso são coisas muito importantes, porque, embora nós, no geral, não reflitamos a respeito do significado de tratar dados, né? Aos olhos da LGPD, o tratamento está associado ali a mais ou menos uns 20 verbos. Então, para a gente não decorar os 20 verbos, a gente pode pensar o seguinte: ter contato com dados já é considerado um tratamento. Então, se você recebeu um e-mail com CPF, se você recebeu um zap
com um nome, com um e-mail, e isso é considerado aos olhos da LGPD como um tratamento. Fica mais fácil de guardar assim. É verdade. E você falou num item muito importante que é o ciclo de vida dos dados, né? E eu vejo muito isso nas empresas, no momento do processo do mapeamento, né? Quando eu estou passando por algum setor e perguntando, tá, vamos ver esses dados aqui, como que é feita a captura? Por quanto tempo esses dados ficam? Ficam por tempo indeterminado dentro da empresa, né? Aí a gente tem que lembrar, né, de dois pontos importantes, né, da LGPD, que é a finalidade e a necessidade, né? Esses dois itens são super importantes, né? Qual a finalidade de você ter esse dado, da captura dele? Qual a necessidade de você ficar com ele por um tempo X dentro da empresa ou tempo indeterminado? Né? Não, mas fica lá dentro do servidor, lá não tem problema nenhum, tá? E se um dia ocorrer uma invasão, um vazamento, um ataque, ou sei lá, alguém imprimir um documento e tem dados lá de um cliente de 10 anos atrás e ele for exposto, né? Então, são dois itens importantes, finalidade, necessidade e o ciclo de vida dos dados, né? Isso é muito importante, muito importante. Exatamente. Com relação ao que o Giovanni comentou na parte de mapeamento, tudo que é mudança é visto como difícil, né? É encarado como um problema, mas o mapeamento nada mais é do que uma ajuda, uma minimização, né, que futuramente a empresa vai ter de benefício, inclusive, né, o porquê guardar, o porquê reter, por quanto tempo, né, seja o dado físico ou o dado digital, né, então, assim, o mapeamento nada mais faz do que rever os processos, ajustar, alinhar, né, e aí tu começa no grupo de pessoas, claro que isso vai trazer aquela dificuldade no início, vai ter, né? Tu começar a dizer que isso, até começar a implementar, tu vai mudar documentos, né? Tu vai tirar, mas por que isso? Não, mas isso sempre teve. Não, isso não, né? A finalidade, para que tu vai usar. Então, assim, e é um processo contínuo, né? Exatamente. Não é um processo que morre. Ele é um processo contínuo de adequação, de aperfeiçoamento, né, de gestão, de governança, e que só traz exatamente benefício. Eu assim, sempre fui bem otimista quando todo mundo comentava, mas essa lei, não sei o quê. Eu sempre achei que ia pegar e sempre achei que era um benefício. Exatamente. Porque no momento que o titular, nós, né, termos a consciência do que vale os nossos dados, o que nos prejudica no vazamento, né, isso cada vez mais vai ter consciência e as empresas, sim, vão ter que estar... eu vou escolher, sim, com quem eu vou ficar, eu vou escolher a empresa de telefonia, eu vou escolher o contrato que eu vou assinar, sim, né? Então, assim, com o tempo vai até ter a conscientização, mas o futuro, com certeza, vai ter isso no mercado, sim, das pessoas escolherem, né? O titular de dados escolher, isso vai ser só benefício, com certeza. Exatamente. Eu lembrei agora do DPO, né? E da figura do DPO, um dos, né, mais comentados, o encarregado. E aí ainda tem, né, dúvidas sobre se vai ser dispensado o DPO, a própria lei fala que poderá, né, acontecer, a gente não sabe ainda se vai ser dispensado nas pequenas e médias empresas, né? É uma coisa bem legal. Nesse lado eu sou negativa. Alguns pontos... Pode falar. Eu acho que é o único ponto que eu sou negativa, porque eu vejo o seguinte, a própria lei fala, né, que é o número de dados. Uma empresa de pequeno e médio porte não significa que não tem tantos dados, não tem dados sensíveis, né, como uma empresa grande. Então, eu acho que o DPO fica. Só queria aproveitar esse gancho também e falar com relação aos dados, que não são apenas clientes, né, são clientes, colaboradores, fornecedores e parceiros. Então, é bem ampla essa cadeia quando envolve os dados. Exatamente.
Dois pontos muito relevantes aí que o Giovanni e a Vanessa citaram, né, que vale a pena a gente reiterar e contribuir um pouquinho. Primeiro, com relação à mudança cultural, que a mudança cultural ela precisa envolver os 3 níveis de uma organização, ou seja, o estratégico, lá, a alta administração, o tático, que é o gerencial, e o operacional também. Porque numa organização que, de repente, a secretária não foi capacitada com relação à LGPD, ela pode, sim, passar dados pessoais de alguém e comprometer todo um sistema de gestão que vem sendo trabalhado. Isso é um ponto relevante, né? Então, cabe às organizações entenderem que a LGPD não é um custo, né? Não é algo ali, um peso. Na verdade, é um investimento em termos até do relacionamento daquela organização e, como o próprio Visoto falou, com toda a sua cadeia de fornecimentos também. E aí, abre um outro parênteses. Não adianta também uma organização criar um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados fantástico e o escritório de contabilidade que ela usa continuar com todos os papéis impressos, sem nenhuma política de mesa limpa, de tela limpa, todo mundo tendo acesso a tudo. A matriz de risco dessa organização vai continuar alta. Então, é importante realmente ramificar. E aí a gente pensa, né, até em grandes empresas, como a própria Petrobras, que no ano passado colocou uma licitação no mercado da sua própria adequação à LGPD, o que significa que muito em breve vai atingir os seus fornecedores. Bacana. 2 pontos importantes aí, um que você citou, Léo, e um que você citou, Vanessa. Essa questão aí do que você falou, não adianta a empresa se adequar e um funcionário lá, sei lá, um secretário ou diferente do setor ou cargo, de repente até o próprio diretor, compartilhar um dado, né? Então aí é um outro ponto que eu sempre friso nos treinamentos e nas consultorias, o treinamento. Né? Não adianta nada você fazer todo um projeto bonito, investir em tecnologia, comprar servidor para segurança, né? Adequar todos a sua parte jurídica ali, né? Contratos e tudo mais, e ninguém está sabendo de nada dentro da empresa, né? Ou somente quem está envolvido no projeto é que sabe sobre a LGPD. Se você não tiver um treinamento, não ministrar treinamentos, né? Dentro da empresa, passar vídeos, né, fazer um treinamento diário mesmo, né, não digo diário, mas digo assim mensal, um treinamento mensal com palestras e tudo mais para todo mundo entender, né, aí não adianta de nada, se você não fizer isso, não tiver conscientização, que até a gente brinca, às vezes a gente chama de evangelização, né, do pessoal, né, dentro da empresa, não vai adiantar de nada, né, e o outro segundo ponto que a Vanessa falou do DPO, né, precisa também as empresas entenderem, né, a importância desse cargo, né, e qual as funcionalidades dele, o que ele vai fazer, né, já aconteceu de empresas grandes, empresas de grande porte, né, de um gerente de TI dizer para mim assim, não, o DPO, cara, é aquele cara que só vai ficar ali sentado recebendo ligação de titular de dados, ficar recebendo só reclamação, né, não, isso aí qualquer um pode ser, daí tu, aí tem que parar, explicar, mostrar, não, peraí um pouquinho, não vai ser só isso, né, o DPO é o responsável, ele é um encarregado dos dados pessoais dentro da empresa, é ele que é o responsável pelo projeto, ele é o responsável pelo ciclo PDCA depois do projeto implementado, de manter as coisas, né, ele que é o responsável por fazer toda a comunicação, né, a NPD não vai, por exemplo, quando for fiscalizar uma empresa, ela não vai querer, eu quero saber quem é o CEO aí, que eu quero conversar com o CEO, não, ele nem quer saber, ele vai direto no DPO, né? Então, falta um pouco disso também, eu vejo muito isso nas empresas, não, nomeia ali o cara ali do setor tal ali, que ele fala bastante, ele é bom conversador, nomeia ele que ele vai falar bem aí com os titulares dos dados, mas não é por aí. Né? Eu escuto bastante isso também. É o canal de comunicação. O DPO é o canal de comunicação. Deixa ele lá, que é o canal. Bom, e fica nisso, né? Eles deixam nisso e não. Exatamente. Precisa entender a importância. A autoridade vai se manifestar, eu acho que logo até, né? Para dar outros
outras atividades e esclarecer bem, né, o DPO. Mas o DPO, ele tem que participar de todo o processo de inventário, ele tem que conhecer a governança da empresa, o ramo da empresa, as normas técnicas da empresa, né? Ele tem que conhecer as pessoas, ele tem que ter um bom relacionamento, né? Sim, ele tem que dar as palestras, os cursos, as orientações, né? Não digo que o Giovanni falou, dá fazer aquela dar as palestras, as orientações, claro que não é dar um conceito lá para o pessoal do SAC, né, no atendimento sobre ele, não, é saber uma conscientização, nem que seja básica no início, né, de dizer, olha, existe a lei, o cliente vai chegar, já estão chegando no SAC e falando da lei. Né? Então, tem que explicar, tem o canal do DPO para privacidade, explicar como é que funciona a empresa, né? Aonde ele pode ser atendido, qual o canal de comunicação, né? Qual o tipo de esclarecimento, os direitos, onde ele pode se manifestar. Então, assim, são pequenos detalhes, né? Uma coisa bem interessante também a gente ressaltar o seguinte: a ANPD provavelmente ela vai flexibilizar a LGPD para as pequenas e médias empresas. Isso é um fato até pelo poder aquisitivo delas. E aí, dos 20 milhões, mais ou menos, ali de CNPJs que o Brasil tem, 75% são pequenas e médias empresas. Só que o que acontece? Por mais que a ANPD flexibilize e talvez não exija um DPO, um encarregado de uma PME, é importante lembrar... positivo. É importante lembrar que o mercado pode cobrar dessa PME um encarregado, um DPO. Então, a ANPD flexibilizar é uma coisa. Agora, o empresário falar, eu vou ficar na minha zona de conforto, eu não vou fazer nenhum investimento, porque eu não acredito nessa lei, às vezes ele pode deixar de fechar um negócio. Então, é importante que, na verdade, essa questão da flexibilização, acho que 2 pontos são muito relevantes. Primeiro, os recursos, e aí eu estou falando dos financeiros, tecnológicos, humanos e temporais, e o outro é da exigência de mercado. Então, é isso que vai dizer até onde aquela organização vai alcançar um sistema de gestão. E só para fechar, para passar a palavra para vocês, uma coisa que a Vanessa falou que é muito importante é que a adequação à LGPD não é uma corrida de 100 metros que você largou, chegou à ponta final e não precisa fazer mais nada. É um sistema de gestão que ele vai passar por uma melhoria contínua. Então, no primeiro ano, lá no T1 da tua adequação, o sistema vai estar com uma maturidade. Daqui a 10 anos, ele vai estar com outro, justamente por causa da melhoria contínua. Então, é algo que a gente precisa também colocar no nosso radar. Boa. Eu quero aproveitar, já que nós estamos falando um pouquinho sobre DPO, e até comentar, né, que o Senac RS, a nossa escola Senac Tech, ele tem este curso de DPO, no qual o Giovanni é um dos nossos docentes. E ele é um curso hoje remoto, mas acontece de forma ao vivo e temos as inscrições abertas. Mas o que eu quero dizer, aproveitando, é assim, a dúvida que muita gente tem. Será que esse profissional, o DPO, qual é a área de formação inicial dele? Ele precisa ser um profissional da TI? Precisa ser um profissional do direito? O que vocês podem nos comentar sobre isso? Na verdade, ele não tem uma disciplina específica, né? Não tem uma área específica. O que precisa o DPO ser ele tem que ter o entendimento da lei, né? E tem que ter um entendimento de segurança da informação. Ele não precisa ser um expert, não precisa ser agora eu vou ser DPO, preciso me formar em direito. Não, preciso me formar em segurança da informação. Não há necessidade, você não precisa ser um expert, né, mas você precisa entender, né, precisa saber a lei, né, saber como se proteger, entender aqueles quesitos que a gente falou, finalidade, necessidade, ciclo de vida dos dados, né, as sanções, quem é o operador, quem é o próprio DPO, né, e o controlador também, quem é o operador, quem é o controlador, o DPO, e na parte de segurança da informação entender,
preciso ir lá e configurar uma criptografia? Não, eu preciso entender o que é criptografia, entender o que é hash, entender o que são servidores de segurança, o que é Fire, o que é proxy, entender assim no nível geral, porque o DPO, ele vai fazer o quê? Ele vai orientar esses setores, né? E uma coisa que a gente sempre fala nos próprios cursos nossos aqui de DPO do Senac, você vai ser um orientador, né? Você vai mostrar o caminho das pedras para os demais setores, você vai chegar no setor de segurança da informação e vai dizer, olha, esses dados aqui precisam estar armazenados de forma anonimizada no servidor, aí você precisa entender o que são dados anonimizados, né? Não precisa ir lá e executar, mas você vai precisar mostrar o caminho das pedras para o pessoal da segurança. Você vai precisar chegar no setor jurídico e dizer, olha, esse contrato aqui com o fornecedor precisa estar com as cláusulas, né, adequadas conforme a LGPD. Vamos criar um adendo? Vamos. Então tá, aqui está o contrato e agora o pessoal do jurídico proceda dessa maneira. Então essa é a função, uma das funções do DPO, né? Ser orientador dentro da empresa e mostrar para todo mundo como deve ser. Mas ele precisa entender. Então a lei não diz que a gente precisa ter um certificado, né? Ser um especialista master aí de segurança ou jurídico, né? Lá na GDPR já foi especificado que precisa sim ter uma certificação internacional lá de DPO, mas aqui ainda não, né? Mas a gente entende que com o tempo talvez a NPD mude a lei, né? Então, por isso é importante, né, você adquirir, né, uma certificação de DPO, né? Eu acho muito importante isso, porque você adquire todo esse conhecimento, um conhecimento geral, não é um conhecimento a nível expert, como eu falei aqui, mas sim de entendedor e poder mostrar o caminho para todas as empresas da melhor forma de adequação. Exatamente, Giovanni. Eu fiz, né, o curso do Senac e a gente vai se especializando, né? Digo que o DPO hoje, ele, além da LGPD, claro, tem que ficar em cima da GDPR, né? Porque a gente tem algumas coisas que a gente tem lacunas ainda a sanar e a gente não sabe o que vai fazer. Eu não sou DPO do Sesc Senac FEComércio, né? Tem uma pessoa específica como DPO, mas eu faço parte de um grupo, de uma equipe de trabalho LGPD. Eu digo grupo equipe de trabalho porque é uma empresa grande, tem a sua estrutura de TI própria, né? Financeiro próprio, RH próprio. Então, assim, diferente de uma pequena, média empresa que geralmente é terceirizado, né? Então, aqui a gente montou uma equipe de trabalho com pessoas chaves de cada área para poder dar esse suporte ao DPO, porque ele tem o conhecimento da empresa, da governança, né? E como o Giovanni falou, ele vai ter o contato com a TI, não que ele tenha que ser alguém expert em TI, né? Não precisa, mas ele vai ter que ter um conhecimento multidisciplinar, sim, né? Para poder atender. E principalmente, né? Assim, eu destaco da parte do DPO é terceirizar ou não, né? Perfeito. Eu acho que é uma questão bem de gestão da empresa, né? Em terceirizar ou não. Claro que daí, dependendo, pequena, média empresa, às vezes, como eu falei, é terceirizado, né? Muitas coisas são terceirizadas, aí volta o cuidado, o Giovanni, eu acho que o Léo também, cuidado com terceiros, contratos de terceiros, né? Porque no caso de multa, se eu terceirizo o meu RH, não vai ser o nome, não vai sair na publicidade o nome do meu terceiro, né? Vai sair o nome da minha empresa, porque a finalidade do cliente foi repassar os dados para mim. A minha empresa é responsável sobre aquele dado. Então, eu tenho também a responsabilidade de cobrar do meu terceiro. Hoje, Sesc, Senac e FEComércio, a gente só assina contratos, a gente tem
com os novos parceiros e os atuais também, a gente fiscalizou toda essa parte de segurança da informação, se as empresas têm um DPO que a gente possa entrar em contato, a gente nunca sabe, né, hoje em dia, se pode ocorrer, né, a gente tenta segurança máximo, mas existe hackers, então a gente nunca sabe, a gente tem que ter um elo de contato. Então, assim, as grandes empresas, a gente vê esse comitê, a gente vê a equipe, né, mas as pequenas e as médias, não. Então, terceirizando, tem que ter alguém da empresa, mesmo que terceirize o DPO, né? Tem que ter alguém da empresa que faça esse contato, né? Que passe, olha, mudou tal formulário, a política mudou tal coisa, a empresa está fazendo tal coisa, a gente pode fazer para poder continuar. Então, tem que ter um elo, né? E para tudo tem os prós e os contras, né? A questão da organização, treinar um próprio colaborador para ser DPO é muito válido. Mas aí tem que saber se aquele funcionário já está sobrecarregado ou não. Isso é um ponto importante. O segundo ponto é que quando, mesmo uma empresa capacitando do zero para algum colaborador para que ele seja um encarregado, às vezes, após aquela capacitação toda, ele não se sentirá seguro para poder caminhar com aquele conhecimento que ele teve. Então, às vezes, se uma organização contratar um DPO as a service, ela vai ter, de uma maneira instantânea, um profissional com experiência de mercado e que pode repassar conhecimento, aí sim, para aquele colaborador, para ao longo de um tempo X, 6 meses, 1 ano, aquele colaborador assumir com segurança as demandas daquela organização, sem aumentar muito a matriz de risco dela. Então, evidentemente, precisa ser feita uma análise crítica ali o tempo todo para esse tipo de decisão. Lembrando que, para uma PME, às vezes, é muito caro as certificações, arcar com as certificações internacionais, por exemplo, muitas das vezes em dólar, alguma coisa nesse sentido, ou euro. Então, às vezes, o contratar, ela teria conseguiria instantaneamente atender a LGPD, que até então exige de todas as organizações, e ela teria uma segurança maior. E aí, com o tempo, com a mudança cultural, com o repasse daquela cultura do encarregado as a service para a organização, ela se sentiria mais confortável de caminhar sozinha, né? E a gente sempre, desde o início, lá, a gente sempre pensou assim, como que vai ser, né, para as empresas pequenas, né? A gente sempre pensava isso, né? Mas hoje a gente já tem mais ou menos uma noção, até porque se dizia muito, empresas pequenas vão contratar um DPO as a service, não tem como. Mas eu vejo empresas grandes contratando também, empresas de grande porte, né, porque realmente eles sentiram a complexidade, né, da coisa, né, viram que não é tão simples e pensaram, não, vamos trazer uma equipe, então, trazer uma empresa para cá, né, que possa responder como DPO e nos dar todo o suporte na implementação. Já vi empresas grandes, assim como empresas de pequeno porte, eu já vi nomearem uma pessoa como DPO, olha a diferença, né? Aí você pensa assim, mas a empresa grande lá contratou um DPO as a service e aqui essa empresa pequena não, resolveu nomear, né? Então, vai depender muito da gestão estratégica da empresa, de como que ela vai adotar, né, essa questão do encarregado de dados para implementação e para a continuação depois, pós-implementação, né? E não tem uma receita de bolo pronta, né? Porque cada empresa tem as suas características, tem as suas necessidades, cada uma delas vai ter que se adequar do jeito dela. Exatamente. Uma coisa que foi falado já aqui no início, né, que até a Vanessa comentou, empresas pequenas às vezes têm muitas informações que empresas grandes não têm, realmente é isso mesmo. Aí você pega, por exemplo, uma empresa lá, vamos citar um exemplo aqui, uma empresa de pequeno porte, que é apenas um escritório, só que ela trabalha com marketing, né, informações, propaganda. Olha a quantidade de informações que essa empresa tem. Aí você pega uma indústria lá de grande porte que trabalha apenas com um produto específico e não possui muitas informações de clientes, né, dados pessoais, mais de fornecedor e funcionário. E aí, olha a diferença, né, uma empresa pequena com muitos dados, um fluxo gigante de dados pessoais, e uma indústria, empresa grande com poucos fluxos de dados, né? Então depende muito, não tem uma receita de bolo pronta. O que a gente sabe existem 3 etapas, né, para a implementação. É o mapeamento, a implementação e o treinamento e ciclo PDCA.
Isso é fato. Agora, como que vai ser? Bom, aí vai depender da quantidade de dados que tem dentro de uma empresa. Só Exatamente. assim. E cada empresa, o ramo da empresa, né? É muito importante a adequação para um ramo, para outro ramo. Tu pega um hospital, tu pode pegar uma empresa de recrutamento e seleção, olha quantos dados tem, pode ser uma empresinha pequena. Exatamente. Como que eu faço, né? Mantenho o banco de currículos ou não mantenho um banco de currículos até para vaga? Quanto tempo? Então, assim, tudo é caso a caso, né? Tudo, eu sempre falo assim, ó, dá para fazer tudo adequando a lei. A gente pode conseguir fazer, né? As propagandas, o marketing, não para nada. Sabendo adequar, perfeito. Aí a gente volta na figura do DPO, né? Ele que vai tomar, né? Fica com ele essa. Eu digo que tem que ter uma criatividade, né? Exatamente. Uma coisa até relevante, né, para a gente trazer como exemplo, né, com relação ao tamanho das organizações e se quem está escutando a gente acha ou não que essa empresa deveria, quase uma enquete, né? Se você pensar num açougue, talvez o açougueiro ser o encarregado e o entregador, enfim, ser o encarregado não tem muito sentido. Então, esse tipo de organização, talvez, de fato, a flexibilização da NPD vai conseguir atender. Agora, quando você pensa num consultório médico, mesmo o médico e a secretária, quantos dados sensíveis tem naquele computador que a secretária usa? Se o computador der um defeito, ele vai ser enviado para onde? Existe algum contrato prevendo sigilo, privacidade, alguma coisa nesse sentido, com esse terceirizado? Não tem. Esse é um ponto que a gente precisa refletir. E um outro que eu até convido vocês a darem um localizar no texto lá da LGPD, Ctrl F ou Command F, se estiverem usando o Macintosh, e procurarem boas práticas. Vocês vão ver que esse termo aparece 10 vezes na LGPD. E ele não é um termo vazio, né? E as pessoas se perguntam ou até falam, eu não sei o que é as boas práticas, eu não sei o que a NPD quer dizer com isso. É importante, pessoal, lembrar que tem 2 grandes instrumentos até agora que falam disso. Um artigo lá no Governo Digital, falando de boas práticas internacionais, e tem um guia de boas práticas internacionais, e aí são citadas várias normas técnicas. Então, por que eu falo das normas técnicas? Porque muita coisa que é dúvida das organizações já tem pronto, e em documentos elaborados por mais de centenas de países, por mais de milhares de especialistas naquele assunto. Então, seria muita prepotência o Léo, por exemplo, achar que ele vai saber mais do que uma norma técnica dedicada ao tema. Então, pessoal, às vezes, vale a pena consultar uma norma. Ou seja, a gente tem norma que fala de gestão de riscos, a gente tem norma que fala de resposta a incidentes, a gente tem norma que fala de estrutura de privacidade, a gente tem norma, principalmente as da BNT e da ISO, lembrando que os frameworks são os mais variados possíveis, mas da BNT e da ISO tem um lastro no Brasil muito grande, então você vai conseguir encontrar auditores com mais facilidade, por aí vai. E aí, só para passar a palavra aqui para os meus colegas, lembrando que o tempo todo, quase diariamente, me perguntam, Léo, olha só, tem esse framework novo, você já ouviu falar? Imagina, pessoal, que tem o melhor framework do mundo no interior da Mongólia, e só tem um auditor que mora no Havaí. Vale a pena a sua organização adotar esse framework para ser auditado por esse camarada que mora no Havaí, em outro país? Não tem sentido. Então, quando a sua organização for adotar algum framework, que seja fácil para a cultura da sua organização, que esteja de acordo com seus recursos, né, como eu já falei, aqueles 4, financeiro, tecnológico, humano, temporal, e também que seja fácil de encontrar alguém para mensurar a qualidade da tua adequação. Porque, às vezes, é importante você ter uma empresa que não participou do processo, né, uma empresa de terceira parte, para que ela possa mensurar a qualidade daquilo dali. Isso, sim, vai mitigar o teu risco, vai diminuir ali os teus riscos na tua matriz. Então, é importante também levar isso em consideração. Boa, muito bem aconselhado essa questão de framework, sim, porque também recebo muitas perguntas assim sobre qual framework utilizar, né? Não existe qual utilizar, existe aquele que vai se adequar à sua gestão, né? À sua empresa.
né? De repente o ISO 27001 não é bom para a empresa X, mas é bom para a empresa Y. Aí, em vez de usar o ISO 27001 lá na empresa A, usa o NIST, por exemplo, né? Que é um framework de segurança também. Né, a própria ITIL de governança, tem empresas que adotam e facilitam, mas tem para outras empresas não, para nós aqui não faz sentido, né? São frameworks de apoio, né? Eu falo sempre nos nossos cursos aqui do Senac de GPO, que existem vários frameworks que vão te ajudar, né? Agora cabe a você ver se esses frameworks vão fechar com a ideia da empresa, se realmente é isso que vocês estão precisando, se vale a pena, né, o investimento ou não. É sempre bom lembrar que esses frameworks são muito bons, frameworks de apoio, ISO, ITIL, Scrum, NIST, né, todos eles têm basicamente quase tudo que a lei, né, nos exige ali, nos traz como melhores práticas, né. Um outro ponto importante também, que até a gente estava comentando aqui, essa questão do GPO as a service, né, uma coisa que eu sempre falo, né, e nas melhores práticas, digamos assim, né, que você citou aí, Léo, das melhores práticas para adequação, né, muitos alunos até no nosso curso perguntam como que a gente inicia, né, mas como que eu vou iniciar, né, eu sou tô querendo abrir uma empresa como GPO as a service, mas como iniciar? Bom, a melhor maneira de iniciar é você conversar com a empresa, né, você precisa realizar um tipo de um questionário, uma entrevista com a empresa para entender, né, porque muitos perguntam para a gente, tá, mas como que eu vou precificar? Eu não faço nem ideia, né, não, você precisa entender, porque não existe um padrão, né, eu costumo, por exemplo, realizar um questionário com a empresa, né, para perguntar qual é o ramo da empresa, o número mais ou menos de funcionários, de contratos, mais ou menos um fluxo de dados, para poder entender, até para poder chegar para a pessoa e dizer, olha, a implementação na empresa aqui vai ser numa base de mais ou menos 1 ano. Não, aqui a gente consegue implementar em 6 meses ou mais, né, porque também é outra coisa que não tem prazo padrão, né, e a gente vê às vezes essas empresas picaretas aí, infelizmente, né, na internet, implementam a LGPD em 24 horas, implementam em 1 semana, pô, mas me dá essa magia aí que eu quero aprender também, né, que magia é essa de implementar em 24 horas, isso não existe, né? Então, uma das premissas aí, as melhores práticas aí, os conselhos fica aqui o meu conselho, né, converse com a empresa antes, entenda, conheça ela, né, antes de oferecer o serviço, você precisa entender, não adianta chegar lá na empresa e dizer, não, vamos implementar, beleza, sei tudo, vamos lá, vamos tocar aqui, e depois quando você vê o tamanho da empresa, ixi, isso aqui vai demorar 1 ano ou 2, e agora o que eu faço, né? E Giovanni, acho que a gente já tinha comentado até o Léo, da importância governamental também, né? Porque não adianta você começar a implementação na empresa, a gente começou já a implementação, a lei começou bem na pandemia, né? Então, assim, fazer um mapeamento, começar um mapeamento, um inventário, em plena pandemia, onde as pessoas estão, né, em casa, e você poder fazer o questionamento, porque o mapeamento nada mais é do que você sentar com a pessoa de determinado setor e entrevistar tudo que tem, né? Aonde tá, como tá, né? E relacionar tudo. Então, assim, uma coisa, foi bem difícil, né? Esse na época de pandemia assim, foi difícil. Para a implementação. Mas e depende muito também das pessoas, né? Te dá o acesso, né? A gente vê assim, te dá o acesso, ter a disponibilidade. Então, assim, o tempo, você pode até programar o tempo de uma contratação para fazer, mas é muito difícil, porque isso depende muito, né? Da conscientização da empresa, da importância, porque você chega num setor, às vezes é óbvio que a função do que a pessoa faz é muito mais importante para ela do que sentar comigo e me passar o que tem num formulário, né? Para poder relacionar os dados. Então, assim, isso depende muito, né? Depende da conscientização da empresa, dos funcionários, da disponibilidade, a empresa disponibilizar pessoas para ajudar,
para mostrar, né? Para te dar o andamento. E se a empresa não está consciente da importância da lei, da importância disso que vai trazer de benefício para a empresa, aí realmente tu pode botar lá que vai fazer em 6 meses e não vai conseguir, né? Pode até entregar, mas o correto não vai aparecer, né? Vai ficar importante no caminho, vai... E o importante que você falou aí no mapeamento, né? Eu sempre digo, é daquelas 3 etapas, né? Macro, digamos assim, da implementação, né? Mapeamento, implementação e o ciclo PDCA, né? Com os treinamentos. Claro, treinamentos também começando lá no início, fazendo passando por toda a parte. Mas o mapeamento, se você fizer errado o mapeamento, vai implementar errado, né? Agora, se você fizer certo, perfeito, porque se você mapeou errado e ficou uma coisa para trás que você não mapeou e daí depois vazar, né, tiver um vazamento através daquele processo que você não mapeou, e aí, você vai dizer o quê? Né? Então precisa ter esse mapeamento certinho. Eu sei que às vezes é difícil a gente conversar, como você falou, Vanessa, é difícil da época de pandemia agora que a gente teve mesmo, eu fiz vários mapeamentos online, né? Mas precisou muitas vezes eu entrar em contato de novo com aquele setor e mais uma terceira vez para poder entender mesmo e botar assim, olha, é isso aqui mesmo, depois faz o desenho do fluxo dos dados e mostra, realmente é isso aqui, né? Não faltou nada, tá tudo certinho, o dado passa por aqui mesmo e ele é armazenado aqui, né? Não tem mais nada faltando, porque se tiver alguma coisa faltando, não vai ser implementado depois, e aí foi-se o beleléu, né? E, Giovanni, até também uma coisa relevante, né? O inventário de dados, ele dá subsídio para outras etapas da adequação, então até mesmo para a elaboração de uma política, a elaboração de um aviso de privacidade. Então tem muita organização, né? Principalmente lá em 14 de agosto de 2018 até os dias atuais, tem muita organização que acha que estar adequada à LGPD é simplesmente colocar o que chamam de política de privacidade no site, que na verdade é aviso, porque é externo, né? Mas quem vai te dar subsídio para isso, para saber o que precisa conter essa política, que precisa conter esse aviso, normalmente é o inventário, que você realmente vai ter entendido como que a sua organização está envolvida com isso. Agora, um fato, eu gostaria de dar uma dica, né? Tanto para as organizações quanto para quem está querendo atuar como profissional dessa área. Primeiro, as organizações, quando elas procuram empresas que fazem adequação, elas precisam estar atentas que tem muita empresa ou profissional que está oferecendo o serviço de adequação, que é um serviço unidimensional, ou seja, só uma disciplina, ou TI, ou jurídico, e está deixando todo o resto de lado, mas aquela contratante não tem ideia que isso está acontecendo. Então, é muito comum, por exemplo, em editais de adequação, ganhar lá a concorrência quem ofereceu um valor muito menor, mas aquela adequação não é multidisciplinar. Então, a organização continua no risco. E se você é profissional oferecendo serviço ao mercado, você não é obrigado a oferecer serviços multidisciplinares. Mas é importante que você deixe o seu cliente saber que você está oferecendo aquilo e não o restante, para dar oportunidade daquela organização de contratar os outros profissionais. Exemplo, se eu sou advogado e estou oferecendo adequação, é importante que eu deixe claro que é uma adequação jurídica. Se eu sou de TI e estou oferecendo adequação, que eu deixe claro que é de TI. Se é uma adequação multidisciplinar, aí se diz, eu estou oferecendo adequação multidisciplinar, o meu valor é mais elevado, mas eu estou considerando jurídico, TI, compliance e por aí vai. Porque isso é muito ruim. Na Europa ocorreu o recall, né, de algumas adequações ao GDPR por conta desse tipo de situação, e no Brasil não está sendo muito diferente, né, porque costumam dizer, né, tem uma frase aí de quem trabalha na área que não existe adequação certa ou errada, mas existe adequação incompleta e completa. Existe adequação que pode te deixar mais em risco ou menos em risco. É importante saber isso. Eu quero aproveitar e fazer uma colocação, porque quando a gente fala em lei, se fala em direitos e obrigações. Então eu queria ver qual é o direito que, no caso, o cliente da empresa ou a própria empresa, como é que ela tem que trabalhar com isso? Que direitos tem em relação à proteção dos seus dados? Posso? Claro, só praia, Vanessa. A mulher, vou falar.
Na realidade, o empoderamento, né, do titular, a lei, isso é comentado muito, que a lei veio trazer o empoderamento do titular. O titular, eu digo, não são os clientes, né? E sim eu também. Então, a lei traz exatamente os direitos que tem, que pode exigir, né, da empresa, que são elencados na lei ali, como a informação, entrar em contato com a empresa para pedir informações sobre os dados que tem, pedir a exclusão, pedir a correção, né, que são alterações do dados, pedir o acesso aos dados e entre outros, né? Portabilidade, né? A portabilidade também. Então, assim, são vários direitos, e isso, claro, que daí a gente entra de novo, fala no DPO, né? Qual é o canal de comunicação do cliente, né? Do titular de dado, através do DPO. Um contato que eu digo exclusivo. E aí, a empresa tem que ter todo esse mapeamento, né? Saber aonde está, saber os dados e a finalidade. Óbvio que hoje um cliente, se ele pedir a exclusão, tem dados que a empresa não pode, né? Não tem como excluir. Um exemplo, a gente tem o Senac, os cursos do Senac. A gente não tem como atender um pedido de exclusão total de dados. Né? Claro. A pessoa precisa de um certificado, a gente tem que prestar contas, né? Para a execução de contrato, a gente tem que prestar contas para o Ministério da Educação. A própria pessoa tem, né? Futuramente, se ela perde o certificado que a gente dá hoje, ela vai querer um futuramente. Então, se eu excluir os dados dela hoje, amanhã ela não tem. Então, algumas coisas, por base legal, que a gente tem 10 bases legais na lei, a gente pode manter. Né? Não significa que vai pedir a exclusão e a exclusão de todos os dados, não. Mas todos com finalidade, especificado tempo, esses, com certeza, enquadrando na lei, vai permanecer. Mas esses, basicamente, são os direitos, né? E através do contato do DPO. Lembrando que você falou de hipótese legal, né? Nenhuma é mais importante do que a outra. Então, elas têm o mesmo peso. Contando, fazendo um parêntese, né, com relação ao consentimento, que o consentimento ele é o mais vulnerável ali, porque a qualquer momento o titular pode sim pedir, revogar um consentimento. Então, é considerado ali o mais frágil das hipóteses legais por conta disso. Então, se você tiver a sua organização com a sua atividade fim toda fundamentada nessa hipótese legal apenas do consentimento, né, você pode ter dor de cabeça com isso. É realmente importante que você tenha ali uma visão jurídica da melhor hipótese legal para que você não se arrependa ali na frente, não tenha um problema muito grande ali na frente. Eu vejo assim que o titular dos dados ele precisa entender primeiro a lei, antes de sair solicitando, né, os seus direitos. Eu vejo muitos equívocos por parte dos titulares, né, de já saírem ligando para as empresas, solicitando exclusão dos dados, sem ao menos saber se realmente pode ser excluído. Agora existe uma lei aí, fiquei sabendo, já vou ligar para aquela empresa lá e vou pedir para excluir meus dados. Não quero meus dados lá porque eu não gosto daquela empresa. Não, mas pera um pouquinho, aquela empresa lá, tu fez uma compra lá, não fiz. Bom, então a LGPD não sobrepõe as leis, as bases legais que já existem. Seus dados têm que ficar lá por no mínimo 5 anos, dados financeiros, por exemplo, né, da sua compra. Né? Então, os titulares dos dados têm que entender que a LGPD ela não sobrepõe o Código de Defesa do Consumidor, não sobrepõe o Marco Civil da Internet, né, não sobrepõe demais leis financeiras. Oi, desculpa? A lei de acesso à informação também. Lei de acesso à informação, né? Então, ela não sobrepõe. Só que o pessoal, infelizmente, por desconhecimento, e é aquela cultura que temos, infelizmente, no Brasil, que as pessoas ficam conhecendo a lei de boca e não indo atrás e lendo ela, estudando, né, saem solicitando seus direitos, né, sem ao menos saber se realmente aquilo é um direito de fato que ela tem. Né, então, muito importante isso. Perfeito. É legal você ter falado isso, Giovanni, muito rapidamente. De fato, a LGPD não é uma espaçonave que fica pairando sobre todas as demais leis do país, né? Isso não é verdade. Então, tem uma sinergia ali com uma série de outras leis que já estão no país, como você bem citou, o CDC de 1990, né? 30 anos aí.
Nós chegamos... A gente chega aí, que o Léo quer falar, Pedro? Não, eu ia fazer uma colocação, mas pode concluir. Vanessa. Isso aí é complementar o que o Léo falou, que a LGPD não chega como uma espaçonave, né? E realmente, as multas da LGPD, administrativamente, começaram agora 1º de agosto. Isso. Mas isso não... As multas que o artigo da lei, né, que podem ser aplicadas pela autoridade, começaram em 1º de agosto. Isso não significa que não existiu o Código de Defesa do Consumidor, não existe o Judiciário, né, Código Civil e assim por diante. Então, assim, as multas da LGPD, que são aplicadas somente pela autoridade, começaram agora, em 1º de agosto. Mas o Judiciário, né, já está pronto. Então, inclusive, pode ter 2 penalidades, né, tanto pelo Judiciário como pela agência, né, pela autoridade, digo agência, mas autoridade. Então, pode ter duplicidade. Pedro, eu não sei se me permite, mas tem 2 dúvidas bem interessantes aqui no nosso chat. Vamos lá. Eu estou vendo aqui uma que foi quem postou aqui, foi a Natália Rangel, falando que a Idalice Mancini, né? Ela diz que tem uma empresa de moda feminina com crediário próprio e 30 funcionários e não sei por onde começar. Ou seja, aquilo que a gente falou aqui, né, que muitas empresas, muitas pessoas dizem, não sei por onde começar. E aí, no caso dela aqui, ela tem uma empresa de moda feminina com crediário próprio, 30 funcionários e não sei por onde começar. Querem dar algumas dicas aqui para ela? Léo e Vanessa? Sim, eu acho, Idalice, né? Idalice, eu acho que você, como empresária, seria interessante você procurar um curso básico de LGPD, para você poder entender ali em qual é o cenário que a sua organização está inserida, né? Isso vai te abrir alguns horizontes, e aí, a partir disso, você talvez comece a direcionar algum colaborador, ou até mesmo terceirizado, para começar a tratar dessa demanda dentro da sua organização. Porque, lembrando, pessoal, essa colocação dela foi muito legal. Não existe adequação à LGPD que tenha sucesso se a alta administração não abraçar a causa. Então, em outras palavras, né, se a alta direção, se ali a esfera mais alta de uma organização não acreditar na LGPD, nenhuma adequação àquela organização terá sucesso. Então, isso aí é uma premissa básica que a gente precisa levar em consideração. Então, uma vez que você tem esse entendimento do que é LGPD, através de um curso básico, alguma coisa nesse sentido, vai ser mais fácil de você direcionar os caminhos que você pode seguir, você vai saber mais ou menos os recursos que você terá para poder empregar nesse desafio e por aí vai. Legal. Concordo com o Léo. Eu acho que a gestão, então, no caso dela, né, é um curso básico de conhecimento da lei, não é obrigatório ter, né, conhecimento técnico, Exato. Mas sim um conhecimento geral da lei, e aí sim ela vai ter uma noção geral da aplicabilidade da lei dentro do que ela trabalha, né? Eu tenho pessoas para poder fazer, de repente tem um técnico de TI dentro da empresa, ou é terceirizado, né? O meu RH tem terceiros. Então, assim, vai ver se tem condições a equipe fazer, né? E poder dar treinamento ou terceirizar. Então, assim, tem que ter essa noção básica, né? E aí, sim, partir da gestão de ver se tem uma equipe própria. 30 funcionários é bastante, né? Crediário, vendas, lida com bastante dados. Claro que o consentimento, às vezes, não existe contrato, né? E sim um consentimento já tácito da compra e venda, mas tem toda a parte de dados de cliente, muito importante. O saque, a venda, quem vende, recolhe os dados. Então, quem vai dar esse treinamento, né? Para esses 30 funcionários. Então, assim, conhecimento básico, começa mesmo pelo conhecimento básico da gestora, e ela decidir se realmente, né, vale a pena treinar alguém da empresa ou vale a pena terceirizar. E a segurança da informação, que daí eu passo para o Giovanni,
que a minha área não é muito da parte de segurança da informação, mas é praticamente importante, né? Se não digo essencial a parte da segurança da informação, né? Onde guarda as informações, né, dos clientes. E é muito importante ressaltar aqui também, até aproveitando um comentário da Vanessa Rocha aqui, que fala que é importante ressaltar que vale também para os dados físicos, né? Não só dados digitais. A segurança da informação, ela engloba tudo, né? A cybersecurity, sim, é focada só para dados digitais, mas a segurança da informação, ela engloba o todo. Né? Não existe privacidade sem segurança da informação. Exatamente, perfeito. Então, a segurança da informação inclui acesso à área física, né? Se você não determinar quem tem acesso àquela área física, muitos aqui podem estar pensando, não, mas isso aí não é função da área predial, sim, mas em conjunto com a área de segurança da informação, né? Porque eu tenho dados impressos dentro de uma sala, digamos assim, ou num arquivo, algo do tipo, e se determinadas pessoas terem acesso lá e conseguirem acessar esses dados impressos, né, é considerado um vazamento de dados. Então, é muito importante ressaltar, não é só dados digitais, não, dados físicos também, né? E tem uma outra pergunta aqui, que já aproveitando o gancho, do Peter Afonso Linden, que ele pergunta assim, ó, bom, depois que eu fiz todo o mapeamento, todo o processo de adequação, né, após todo esse trabalho, vai ter fiscalização, algum órgão que fiscalizará a empresa? Sim, Linden, existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, que ela já está em vigor, né, desde o início da lei, porém as suas fiscalizações começaram agora dia 1º de agosto, né, mas eu ainda cito aqui como principal fiscalizador o próprio titular dos dados, né, eu, como sendo uma pessoa física e titular dos meus dados, eu sou um principal fiscalizador, porque eu posso eu mesmo fiscalizar uma empresa, ver que estou sendo prejudicado, que dados estão sendo vazados, onde estão sendo bem guardados, e entrar com alguma ação no Ministério Público, no PROCON, que é o que já está acontecendo hoje. A gente já pode ver aí várias sanções aí, empresas levando por parte de Ministério Público, PROCON e outros órgãos, né? Mas a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é o órgão fiscalizador master, né, que é essa autoridade que gerencia, né, todo esse processo da LGPD no nosso país. Agora, muito legal, você, Giovanni e a Vanessa já falaram aí dessa multiplicidade de atores, né? De fato, as organizações, no geral, elas estão muito preocupadas com as sanções administrativas previstas lá na Lei 13.709, a LGPD, com relação à NPD. Mas elas acabam se esquecendo que aqui no Brasil existem uma multiplicidade de atores, justamente o PROCON, o Senacom, o Ministério Público, a judicialização ali da esfera comum, da justiça comum. Então, uma mesma organização, ela pode ser sancionada de diferentes maneiras. Então, basta que tenha um titular que seja lesado ou se sinta lesado, que ele pode, sim, procurar a justiça comum. Embora nós tenhamos, entre aspas, importado o GDPR, o Regulamento Europeu, né, o nosso sistema jurídico brasileiro é muito parecido com o americano, né? Ou seja, que a gente tem uma multiplicidade de atores atuando sobre o mesmo tema. Então, a gente tem, por exemplo, o Ministério Público lá no metrô de São Paulo, que foi super atuante, o PROCON de São Paulo também muito atuante. Então, com relação ao próprio PROCON, né, vai depender muito da estrutura legal de cada ente federativo, então cada estrutura dentro de um guarda-chuva. E aí, outra coisa que a gente deixou de falar aqui é com relação aos dados que a LGPD, o guarda-chuva dela abrange. São dados pessoais, né, estejam eles em meios físicos ou digitais. Dados de pessoas falecidas, a LGPD não cobre. Né, dados comerciais sensíveis, enfim, informações financeiras, estratégicas, comerciais, a LGPD também não garante isso. São dados pessoais. Públicos também, né? Os dados públicos é muito legal você ter falado isso. Daria uma outra live, né? Porque daria. Só joguei para... Os dados públicos, eles podem ter sido tornados públicos ou estarem públicos pelo próprio titular, mas querendo ou não, né, a LGPD diz que os dados públicos, no geral, podem ser tratados considerando os direitos dos titulares. Então, eu costumo dizer que as empresas elas têm uma única oportunidade de usar aquele dado público para uma abordagem comercial.
Se o titular se posicionar que ele não quer o contato daquela organização, acabou, e a partir dali ela estaria violando a LGPD. É uma oportunidade só. Eu quero aproveitar e fazer, então, tem mais uma pergunta do um aluno do Senac mesmo, Yuri Silveira Pacheco, que ele nos pergunta qual o valor das multas, existem etapas que será cobrado mais, de outras que será cobrado menos? O importante essa pergunta, né? Aí vem o 50 milhões. É o que todo mundo fala, né? Os 50 milhões. Bom, o pessoal só foca nisso, né? Você multado, vou ter que pagar 50 milhões. Na realidade, os 50 milhões ele é limitado ao capital, né? Então, assim, tem toda uma análise. O artigo 52 da lei menciona várias, né, punições, entre multas, né, paralisação da empresa, em tratamento do dado, em caso de reincidência, outro tipo de penalidade. Então, assim, tem várias, né, penalidades e advertências antes de ter, né? Claro que isso depende do tipo de vazamento, né? Do tipo da... Isso a autoridade vai definir. Mas, assim, o que eu posso dizer com relação às advertências, né? Eu, particularmente, me preocupo muito, né? Que a empresa que hoje se preocupa, né? A empresa que eu trabalho, que se preocupa com a imagem, né? Em prestar um serviço, tem toda aquela cultura de anos de empresa, cuidando dos dados, e então você fica com medo, mais do que uma multa que pode ser abafada e ninguém fica sabendo, do que uma divulgação, uma publicidade do fato, né? E isso pode acontecer. Inclusive a paralisação da empresa, né, em determinado tempo, aí tem toda a lei, fala ali no artigo, por 6 meses, podendo ser prorrogado, né, o tratamento dos dados. Então, vamos pegar uma empresa hoje que trabalha com publicidade, né, ou e-mails marketing, alguma coisa assim, ela sofre a advertência de ficar 6 meses sem poder tratar dados, né, a empresa para. Né? Melhor, é pior do que ganhar uma multa de 10 mil reais, 20 mil reais. Exatamente. Então, assim... O reflexo que isso vai trazer. 50 milhões, exatamente. A publicização, né? Desse fato publicização do pior. Fato. E outra, hoje a gente tem, né, essa invasão, a gente tem que ter todo esse cuidado. E a gente sabe que o pessoal está parado aí na pandemia pensando em hackear, né? Então... tem que estar sempre a mil cuidando. Essa parte pode acontecer, por mais cuidadoso que seja hoje em dia, infelizmente, né, pode acontecer um pequeno vazamento, um pequeno, né, receber qualquer coisa, e isso, uma publicidade, pode atacar uma imagem de uma empresa de anos, né? Então, os 50 milhões fica... Mas os 50 milhões fica limitado, era isso que eu queria dizer, tá? Não que as pessoas precisam entender que 50 milhões é o limite, né? Não é que, vazei dados, já vou receber uma multa de 50 milhões. Isso depende, vai depender do que a NPD decidir, vai depender lá se for uma sanção através do Ministério Público, do PROCON, ou outros órgãos, vai decidir do que o juiz vai decidir no momento ali, né, na hora de decidir aquela sanção, o quanto que vai ser, porque a gente já viu aí várias multas aí que já ocorreram, de pessoas tendo que pagar 3 mil ou 30 mil reais. Vai depender. Uma coisa relevante também, para poder encerrar, pelo menos a minha colocação com relação a isso, é que quando a gente pensa no Facebook, na Cambridge Analytica, o Facebook, apesar de ele ter pago várias multas, o valor da perda de mercado que ele teve, dos papéis lá, das ações dele, foram de 50 bilhões de dólares, maior do que qualquer multa. Então, às vezes, o dano para uma organização é muito maior por conta da publicização negativa do que propriamente da sanção, enfim, monetária ali, paga por uma multa simples ou não. Né? Exatamente. Já vamos nos encaminhar para os encerramentos do evento, mas antes dos agradecimentos, eu queria também que o próprio Léo comentasse. Ele está diretamente do Rio de Janeiro conosco e também é um docente da área do DPO.
Pessoal, eu sou fundador, né, e CEO da Agência de Conformidade e Proteção de Dados, ACPD Brasil. Então, a gente está nos projetos muito bacanas. Por exemplo, a gente está contribuindo aí com uma das maiores universidades do Brasil, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fazendo a adequação, capacitando o comitê técnico deles e tudo. Então, quem estiver procurando curso básico sobre LGPD ou cursos mais específicos de norma técnica, nós temos sim como contribuir. Então, pode visitar lá o site acpdbrasil.com. Lá tem meus contatos também. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, me mandar mensagem por lá, será um prazer. Caso eu demore um pouquinho para responder, eu sempre respondo, né? E a gente também tem outros produtos, como adequação e até auditorias. Então, e DPO as a Service também tem esse tipo de serviço. Então, a gente consegue contribuir com empresas dos mais variados tamanhos também. Não pense que são só as grandes, né? Que a UERJ é gigantesca, com mais de 8 mil servidores, mais de 45 mil alunos, mas a gente também atende os pequenininhos também. Muito bem. Vanessa, quer fazer suas considerações finais? Eu queria agradecer, foi muito produtivo, que eu acho que o momento que a gente se encontra, a troca, né, o debate é muito importante. Não temos como saber tudo. O nosso futuro é praticamente incerto. Tudo que vem a gente vai aprendendo, cada dia aprendendo mais. E foi ótimo estar com vocês. O Léo, a gente trocava e-mail, conversava pelo WhatsApp. Meu professor a LGPD já está na ISO, né? Então, me capacitou. E o Giovanni também, no curso de DPO. Então, foi um prazer enorme. E que venham outras. Estamos aí, em contato, Sesc, Senac e FEComércio, já desde 2019, sempre cuidando dos dados, né, com a parte de segurança da informação. E desde 2019, então, com a adequação da LGPD, já pensando nos clientes. Estamos prontos, preparados. E se adequando cada dia mais, né? Cada dia mais, perfeito. Giovanni também, por favor, suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer esse momento aqui, fazer parte aí desse bate-papo, foi muito produtivo, é um assunto que gera muitas ideias, né, geram muitos comentários, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre LGPD, que ia render, né. Muito bom ter estado aqui com vocês, espero ter, nesse momento aí, tirado dúvidas de vários ouvintes aí, várias pessoas que estão conosco aqui, né, porque a gente sabe que existem muitas dúvidas ainda, né, por parte da implementação, e gostaria de convidá-los aí, vocês que estão assistindo, né, que estão à procura de um curso de formação de DPO, né, estamos dispostos aí, estamos com o nosso curso a todo vapor, né, o curso de formação de DPO aqui do Senac, um curso online, muito bom, focado mesmo para a implementação, né, com foco aí para o entendimento, né, de como implementar, como fazer, a gente traz cases, né, eu ministro a parte toda de segurança da informação, mostro quais são as importâncias da segurança, né, tem toda a parte jurídica também com nossa outra professora, então é bem bacana. Convido a todos aí a acessar o site do Senac e procurar o nosso curso de formação de DPO. Muito bem, então eu quero aproveitar e agradecer imensamente em nome da FEComércio RS, Sesc Senac também, pela participação de todos e a participação muito importante de vocês, especialistas na área, como painelistas hoje, que dedicaram essa mais de hora, né, para que a gente estivesse falando de um tema tão importante e atual. E avisar que essa nossa live vai ficar disponível, né, no YouTube da FEComércio RS. Mais uma vez, então, boa noite a todos, muito obrigado e até uma próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.